Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 13 do primeiro trimestre de 2023 da EBD, Revista Adultos, que tem como título Aviva, ó Senhor, a tua obra. Estamos chegando ao final de mais um trimestre abençoado de estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo desta lição de número 13 diz o seguinte: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. A verdade prática diz o seguinte: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos que ele vai voltar. Leitura bíblica em classe. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2 e versículos de 16 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci diante de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Muito bem, a introdução desta lição diz o seguinte: encerraremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da Igreja nestes últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a Igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Na verdade, segundo o comentarista, e também aquilo que nós pensamos, estamos vivendo tempos trabalhosos nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Mais do que nunca precisamos buscar a Deus por um avivamento genuíno, um avivamento real, verdadeiro, um avivamento que se origine no trono de Deus e que realmente valorize a sua santa palavra. Tópico primeiro, o clamor pelo avivamento. Ponto primeiro, a intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta
era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. Veja Abacuque 1, de 2 a 4. Ou seja, o profeta Abacuque estava preocupado com a situação do seu povo. O povo que havia sido alertado várias vezes através de vários profetas e homens de Deus. O povo continuava na rebelião, na prática da iniquidade contra o Deus Santo. E isso trazia ao coração do profeta Abacuque um clamor, clamava para que Deus intervisse, para que Deus agisse no meio do povo, para que o povo pudesse mudar a rota, que era uma rota de destruição. Mas, infelizmente, conforme vamos ver no decorrer da lição, o povo de Israel continuou na desobediência e na rebeldia. E Deus cumpriu a sua palavra que falou através dos seus profetas. Ponto 2. A aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus tudo contempla. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade, que significa paciência, para com os transgressores, ele, Deus, não age com juízo agora, neste momento. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito no Salmo de número 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, isso que alguns acham que Deus permite, por que Deus permite tanta maldade, tanta violência no mundo, e Deus não age? Por que Deus não age contra essas pessoas que cometem essas coisas horríveis, contra as pessoas? Deus é misericordioso e é longânimo, e Ele espera, através da pregação do Evangelho, que essas pessoas se arrependam dos seus pecados praticados e se voltem para Ele, a fim de alcançarem o perdão dos seus pecados e experimentarem uma mudança, uma transformação de vida. Se isso acontecer, Deus está de braços abertos para transformar as pessoas e transformar também nações. No entanto, se continuarem virando as costas para Deus, desprezando a palavra de Deus, desprezando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as consequências serão terríveis, porque a palavra de Deus, a palavra profética, a palavra escatológica de Deus vai se cumprir, querendo a humanidade ou não. Ponto 3 vai falar sobre a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, Deus, o soberano, resolveu convocar os caldeus, ou os babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Veja, Abacuque 1, de 5 a 8. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Ainda que parecesse inerte, na verdade,
Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Abacuque 2, versículos 2 e 3. Então, mais uma vez, o comentarista enfatiza esse ponto, de que Deus é misericordioso, é longânimo, é paciente. Mas os pecados do povo ali de Judá chegaram a tal ponto que ultrapassavam os limites da tolerância divina. Então Deus convocou os babilônios, os caldeus, para executarem o seu juízo contra aquele povo rebelde e desobediente. E da mesma forma, hoje, Deus também está tolerando, Deus está esperando, Deus é misericordioso. O evangelho de salvação, da graça, do favor imerecido, está sendo pregado. Muitos aceitam, outros continuam na rebeldia, na desobediência do pecado, mas vai chegar um dia em que tudo isso vai acabar. Ou seja, a tolerância divina vai chegar ao fim, a porta da graça vai se fechar e o juízo de Deus vai se concretizar aqui na Terra. Tópico 2. O avivamento pela palavra. Ponto primeiro, ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta de Deus quanto ao objeto de sua oração, da oração do profeta. Deus falou e Abacuque o ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Então, aqui, segundo o nosso amado comentarista, é preciso considerar em grande honra a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, que a palavra de Deus é que vai gerar em nós o verdadeiro avivamento espiritual, não só na nossa vida pessoal, como também na coletividade, na comunidade de fé. É preciso sempre colocar a palavra de Deus como prioridade, como algo imprescindível, para que Deus possa agir, para que Deus possa derramar do seu fogo espiritual sobre a igreja e avivá-la. Ponto 2. Temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não basta só ouvir ou ler a palavra de Deus. É preciso, em consequência, temer a esse Deus Todo-Poderoso que nos deu a sua santa palavra. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos 111, versículo 10. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. Não tem nada a ver com isso. É bem diferente. A expressão temor remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida. Um sentimento de profundo respeito diante do Criador. É isso que significa temor do Senhor, o temor ao Senhor. Logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Então, temer ao Senhor é respeitá-lo, reverenciá-lo de uma forma extrema, em todas as áreas da nossa vida. Então, onde estivermos, que o temor do Senhor nos impeça de fazer algo que venha ferir a sua santidade, o seu nome santo, que está em nossa vida. Ponto 3. O clamor
pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra. Segundo, pediu para que Deus notificasse a sua obra, tornasse ela conhecida. E terceiro, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Abacuque 3, versículos 17 ao 19. Então veja bem, aqui diante da resposta de Deus, o profeta Abacuque pediu para que Deus avivasse a sua obra ali, o seu povo de Judá, para que pelo menos restasse ali um povo, um remanescente que fosse avivado, que temesse a Deus, que reverenciasse ao Deus Todo-Poderoso. E ele também pediu para que Deus notificasse a sua obra, para que tudo aquilo que estava acontecendo, tanto antes como durante e o depois, se tornasse conhecida para que as gerações futuras, ao tomar conhecimento do que Deus falou, do que aconteceu, e viesse o temor ao coração das novas gerações. E também ele pediu para que Deus se lembrasse da sua misericórdia, no momento que a ira de Deus estivesse sendo derramada ali sobre a nação de Judá. Neste momento, o diácono Josué Reinol tem uma mensagem importantíssima da Faeste Academia para abençoar a sua vida. Olá, alunos e alunas da Faeste Academia. É ótimo ter sua presença em nosso canal. Estamos aqui para apresentar a você a plataforma de estudos dos cursos de teologia da Faeste Academia. Lembrando que todos os nossos cursos estão com mais de 60% de desconto. Aproveite essa oportunidade e venha aprender a palavra de Deus. Para acessar a plataforma, basta entrar no site oficial da Faeste e clicar na aba Faeste Academia. Você será direcionado para a nossa plataforma de estudos. Nessa aba, basta digitar seu e-mail e sua senha e clicar em Login. Dentro da plataforma, na página inicial, você terá acesso a todos os cursos que você adquiriu. Para começar a estudar, basta clicar no curso a qual deseja fazer. Dentro do curso, você terá acesso a todos os módulos que o compõem. Em cada módulo, há diversas aulas. Para começar a assistir, é só clicar no nome da aula que você será direcionado ao vídeo. Na parte inferior de cada vídeo, há um PDF com o material daquela aula. Para fazer o download, é só clicar. Ao concluir a aula, basta clicar no botão Concluído na parte inferior direita da página, que automaticamente você será direcionado para a próxima aula daquele módulo e assim por diante. Não perca mais tempo e venha aprender sobre a palavra de Deus conosco. Deus abençoe seus estudos e até uma próxima oportunidade. Tópico 3. Avivamento. Questão de vida ou de morte. Ponto primeiro, o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte. Por isso, ele suplicou, na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que, diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre suas maldades. Então, a misericórdia do Senhor ela é descrita como
Deus não nos dá aquilo que merecemos. Isso é misericórdia do Senhor. Isso aí é a descrição da misericórdia, né? Aquilo que nós merecemos, pelas maldades que cometemos, pelos pecados que cometemos, pelas iniquidades que cometemos, pelas transgressões que cometemos, merecemos o quê? A morte, o juízo de Deus, a mão pesada de Deus contra nós. Mas a misericórdia de Deus, quando a gente se arrepende, quando a gente se volta para Deus com o coração humilhado e quebrantado, a misericórdia do Senhor nos alcança. E o profeta Jeremias disse, né, em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, por isso que o profeta Abacuque clamou por misericórdia, para que pelo menos restasse ali um remanescente, um povo temente a Deus, que reverenciasse a Deus, né? E a nação inteira não fosse exterminada. Ponto 2. Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Então, o profeta, que era ali o atalaia de Deus ali na nação de Judá, clamou pela misericórdia de Deus. Esse é o papel que todos aqueles que estão ali na brecha da intercessão precisam fazer, até nos dias atuais. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, seguidores do Senhor Jesus Cristo, e que fomos avivados, despertados para buscar a Deus, temos que clamar para que Deus tenha misericórdia desse povo pecador, para que almas sejam alcançadas, vidas sejam tiradas das garras do pecado e de Satanás e se voltem para a salvação em Jesus Cristo. Vamos fazer como o profeta Abacuque, que clamou para que Deus tivesse misericórdia. Ponto 3. Clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. É como se fosse uma praga, uma pandemia. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada, com apoio legal de muitos governantes. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento entre pessoas do mesmo sexo e da ideologia de gênero. E ainda mais, há igrejas, entre aspas, que, dizendo-se cristãs, mas não são, aprovam essas abominações. A pretexto de serem, entre aspas, igrejas inclusivas, fecha aspas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. A Bíblia Sagrada, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Certamente, o juízo de Deus não tardará. Salmos 9, versículo 17. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia.
Então aqui o comentarista, finalizando a lição, ele vai dizer que a situação do mundo atual é terrível. É comparável ou similar ou paralela à situação ali da nação de Judá, pouco antes da invasão dos caldeus, dos babilônios. Então hoje a humanidade está cada vez mais imersa no pecado, na desobediência, na rebeldia contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, querendo aprovar coisas que desagradam ao Senhor, Deus, Criador de todas as coisas. Muito bem, estamos chegando à conclusão desta lição de número 13, a última lição do primeiro trimestre de 2023. Antes de lermos aqui o texto da conclusão, se você está sendo abençoado por esta videoaula, não esqueça de se inscrever no nosso canal da Faeste Academia. Nos ajude a espalhar essa mensagem diretamente das Escrituras Sagradas para abençoar vidas no Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Tem muitos brasileiros espalhados pelo mundo e em outros países que falam a língua portuguesa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar essa videoaula nas suas redes sociais e comente também sobre o que você está achando sobre essas videoaulas. Muito bem, a conclusão diz o seguinte: assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando na fé e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. O que é um avivamento? Segundo a Bíblia Sagrada e aqui a lição de número 13. É justamente arrancar essas vidas que estão vivendo no pecado, presas, acorrentadas por Satanás, e tirá-las dessa região de trevas e trazê-las para a maravilhosa luz do Evangelho de salvação em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro avivamento, sermos cheios do Espírito Santo para arrancar a vida das garras do pecado e de Satanás e trazê-las para o Senhor Jesus. Por isso devemos clamar sempre, em todo o tempo, tanto para a nossa vida individual como para a comunidade de fé. Aviva, Senhor, a tua obra. Muito bem, chegamos ao fim. Deus abençoe a sua vida e nos encontramos no próximo trimestre.